E se o personagem mais inofensivo da Fenda do Biquíni escondesse os segredos mais estranhos do desenho? Por trás das piadas aparentemente aleatórias, existem teorias perturbadoras, momentos estranhamente sombrios e episódios que quase ninguém comenta. No topo do iceberg tudo parece leve, engraçado e inofensivo. Mas quanto mais descemos, as coisas vão ficando mais estranhas, mais confusas e mais tenebrosas. Sejam bem-vindos ao Iceberg do Patrick Estrela. Patrick é apresentado desde o início da série como o melhor amigo do Bob Esponja. Os dois fazem praticamente tudo juntos. Brincam, se metem em confusão e compartilham uma amizade que parece inquebrável. Bob confia cegamente em Patrick, mesmo quando ele demonstra não entender nada da situação. Essa amizade é construída na ingenuidade do Bob e na presença constante do Patrick, que apesar de seus defeitos é sempre tratado como alguém especial na vida do protagonista. No começo, essa relação é vista como pura e inocente, e como principal fonte de humor. Patrick mora literalmente debaixo de uma pedra. Enquanto todos têm casa, ele vive um espaço vazio e simples. Como todo mundo sabe, o Patrick é muito burro. Ele não entende situações simples, confunde conceitos básicos e chega a esquecer coisas segundos depois de ouvi-las. Sua lógica quase nunca faz sentido. E muitas das confusões da série começam justamente por decisões absurdas que ele toma. No 34º episódio da primeira temporada, primeiro é bom falar que nesse episódio ele não vira oficialmente trabalhador do Siri Cascudo, mas na teoria é assim, porque o Siriguejo compra o mapa do tesouro que acredita que leva uma fortuna enterrada. Empolgado com a ideia da riqueza, ele transforma o Siri Cascudo em um navio pirata e recruta Bob e o Patrick como sua tripulação. Então, na teoria, meio que ele foi contratado e tal, por isso que tem esse tópico aqui, que ele já foi funcionário do Siri Cascudo, entre aspas, né? Porque na verdade foi do navio pirata. Patrick é responsável por uma das frases mais icônicas e sem sentido do desenho. Suas falas misturam lógica quebrada, interpretações erradas e conclusões absurdas, que, de tão desconexas, acabam se tornando algo genial. Como essas. Eu acho que sou um gênio. Onde eu moro? Debaixo daquela pedra ali. E o conhecimento é poder. E o mais engraçado dessa última fala é que depois ele faz algo absurdo de burro, né? Tipo, típico do Patrick. Patrick é conhecido por usar sempre o mesmo short, verde com flores roxas. Diferente de outros personagens que trocam de roupa com ocasiões especiais, o visual dele quase nunca muda. Durante toda a série, Patrick é tratado como um personagem mais burro da Fenda do Biquíni. Ele não entende lógica básica, confunde palavras simples e toma decisões completamente absurdas. Mas, em momentos específicos, essa imagem simplesmente quebra. Existem episódios em que Patrick demonstra uma clareza surpreendente. Ele faz análises rápidas, resolve situações com eficiência e chega a superar o próprio Bob Esponja de raciocínio. Um dos exemplos mais claros disso acontece no episódio Patrick Smart Pants da 4ª temporada. Nesse episódio, Patrick acidentalmente cai de um penhasco e bate a cabeça. Depois do acidente, algo muda completamente. Ele começa a falar de forma sofisticada, usa palavras complexas e resolve equações matemáticas. E passa a corrigir outros personagens. De repente, Patrick se torna o mais inteligente de todos. Ele começa a trabalhar no laboratório da Sandy, resolve problemas científicos e demonstra um nível de lógica que nunca tinha aparecido antes. Mas o mais interessante não é só o fato dele ficar inteligente, é a revelação implícita que o cérebro dele tem essa capacidade. Ou seja, Patrick não é incapaz de ser inteligente, ele simplesmente não é assim normalmente. No final do episódio, ele baixa a cabeça novamente e volta ao seu estado normal. Existe um padrão curioso na série. Muitas vezes, ele dá conselhos que parecem absurdos, até você perceber que de alguma forma estranha eles funcionam. O tipo de conselho que ele dá geralmente nasce de um raciocínio completamente errado, mas o resultado final, ironicamente, resolve o problema. Um dos exemplos mais famosos acontece no episódio Big Pink Loser da 2ª temporada. Nesse episódio, Patrick decide que quer ser igual ao Bob, para ganhar um prêmio de funcionário do mês, sem entender o que realmente faz, Bob ser eficiente. Patrick começa a copiar apenas as ações superficiais. E em determinado momento, quando Bob tenta explicar como organizar tarefas e manter disciplina, Patrick responde com algo no estilo: então é só fazer tudo, mas muito mais rápido? A lógica é completamente simplificada e errada, mas dentro da cabeça dele aquilo faz sentido. E o mais interessante, Patrick realmente acredita que está dando um conselho produtivo. Outro exemplo acontece no episódio The Secret Box da 2ª temporada. Quando Bob ficou obcecado em descobrir o que tem dentro da caixa secreta de Patrick, ele confronta um amigo diversas vezes. Patrick tenta aconselhar Bob dizendo algo como: se você não olhar, nunca vai saber, mas também nunca vai ficar desapontado. É uma frase simples, quase infantil.
Mesmo sendo desligado da realidade, na maior parte do tempo, quando o assunto envolve coisas sobrenaturais, ele entra em pânico facilmente, como naquele episódio onde ele fica com medo absurdo do voador alemão. Inclusive, neste episódio, Lula Molusco, Patrick e Bob Esponja embarcam no navio do holandês voador. Ao longo da série, ele demonstra algo preocupante: uma enorme falta de consciência emocional. Patrick muitas vezes fala ou faz coisas que machucam profundamente os outros, especialmente seu melhor amigo, sem demonstrar que entende o impacto do que causou, como no episódio Stuck in the Inger, da 7ª temporada. No episódio, Bob fica preso dentro de um espremedor preso ao corpo. Ele vira alvo de risadas da cidade inteira. Em vez de apoiar o melhor amigo, Patrick faz o oposto. Ele diz para o Bob que o problema é ele mesmo por se importar com o que os outros pensam. Chega a convencer o Bob a pedir desculpas por estar sendo humilhado. Patrick basicamente inverte a situação, fazendo Bob acreditar que ele está errado por se sentir mal. Isso é pesado, porque ali Patrick não apenas está sendo burro, ele está invalidando os sentimentos do amigo. E o mais assustador, ele parece genuinamente achar que está ajudando. Em alguns episódios, ele demonstra a habilidade de torcer situações ao seu favor. Ele simplesmente conduz as coisas até o resultado que o beneficia. Como vi no episódio The Card da 6ª temporada. Bob compra uma carta rara e pede repetidamente que Patrick tome cuidado. Patrick ignora os pedidos, mas quando Bob começa a perder a paciência, Patrick muda o foco da conversa. Ele faz parecer que Bob está exagerando e que o Bob está estragando a diversão. Ou seja, ele transforma a culpa dele em exagero do outro. Essa é uma forma clássica de manipulação emocional leve. Deslocar a responsabilidade. Bob começa a se sentir culpado por estar nervoso, mesmo sendo ele quem está tendo algo mais importante de ser respeitado. Patrick sai da situação sem assumir o peso real das consequências. Patrick normalmente parece calmo. Ele fala devagar, reage com atraso e raramente demonstra preocupação com qualquer coisa. Mas em alguns momentos da série, essa calma simplesmente desaparece. Patrick já teve explosões de raiva simplesmente completamente desproporcionais à situação. Em alguns momentos da série, Patrick já assumiu o papel de líder. Isso ficou claro no episódio The Fry Cook Games. Nesse episódio, o Siri Cascudo compete contra o balde de lixo em uma grande competição entre restaurantes. Durante as provas, especialmente na competição final de empurrar, Patrick assume uma postura completamente diferente do habitual. Ele grita instruções, se posiciona à frente e usa como força física para motivar o time. Em um momento decisivo, ele literalmente lidera o esforço que garante a vitória contra o Plankton. Vou citar um episódio que fica claro que o Patrick é alguém extremamente egoísta e que em alguns momentos só pensa em si. É no Yours, Mine and Mine, da 7ª temporada. Nesse episódio, Bob e Patrick encontram uma moeda. Eles decidem compartilhar, mas Patrick começa a demonstrar apego excessivo ao dinheiro. Ele passa a agir de forma possessiva e desconfiada. Ele não busca aprender e não tenta evoluir nem demonstra interesse em mudar. Enquanto todos ao seu redor têm objetivos e responsabilidades, ele vive sem preocupações, completamente satisfeito com o mínimo. Ele escolhe não pensar porque pensar exige esforço. Sua vida sob uma pedra não é apenas literal, é simbólica. Representa alguém que prefere permanecer na simplicidade, evitando o desconforto que vem com seu crescimento. Patrick mostra que, às vezes, a ignorância não é uma limitação, é apenas uma escolha confortável. Em alguns momentos da série, Patrick demonstra comportamentos que quebram completamente a lógica do próprio universo, como se ele soubesse que nada ao seu redor é realmente real. Em certas cenas do desenho, Patrick reage a situações impossíveis com naturalidade, como se entendesse que as regras normais não se aplicam. Ele não questiona eventos absurdos, mudanças repentinas na realidade ou consequências que simplesmente desaparecem no episódio seguinte. Além disso, existem momentos que o Patrick encara diretamente a câmera, faz pausas estranhas ou age como se estivesse ciente do que está sendo observado. Isso é conhecido como quebrar a quarta parede. Tá, beleza, isso é uma coisa óbvia. Já ficou bem claro aqui que o Patrick tem uma amizade totalmente tóxica com Bob Esponja, mas ainda vou citar um episódio que pode provar ainda mais a minha tese. No Driving of the Tears, da 4ª temporada, Bob descobre que Patrick nunca tirou carteira de motorista, e o seu amigo tenta o ajudar. Mas ao longo do episódio, Patrick começa a zombar do fato do Bob nunca conseguir passar no teste. Ele esfrega o sucesso do amigo, sucesso negativo, no caso, na cara do Bob, provoca e o ridiculariza. Patrick transforma uma insegurança real do Bob em um motivo de superioridade momentânea. Beleza, primeiro eu quero citar alguns sintomas de sociopatia: baixa empatia, dificuldade em sentir culpa real, indiferença às consequências, manipulação emocional leve e impulsividade. E Patrick em diversos momentos apresenta versões suavizadas desse comportamento. E bom,
Patrick entende emoções básicas, mas frequentemente falha em reconhecer sofrimento emocional, especialmente do Bob. Quando Bob está angustiado, Patrick muitas vezes minimiza o problema, invalida o sentimento ou simplesmente ignora. Não há malícia explícita, mas há frieza emocional. Ele não parece absorver o peso da dor do outro. Mesmo quando suas ações prejudicam alguém, Patrick raramente demonstra remorso profundo. Se algo está errado, ele esquece rapidamente, muda de assunto ou volta ao normal sem reflexão. A ausência de aprendizado emocional é constante. Patrick age antes de pensar. Mas não é apenas impulsividade infantil, é uma ausência quase total de filtro moral momentâneo. Se algo parece divertido ou inconveniente, ele faz, mesmo que prejudique alguém. Quando existe interesse direto, vantagem pessoal ou curiosidade momentânea, Patrick demonstra capacidade de aprendizado surpreendente. Quando Patrick realmente se interessa por algo, ele consegue assimilar regras rapidamente. Mesmo parecendo confuso na maior parte do tempo, basta ver um benefício direto e ele entende o que precisa ser feito. E ele também consegue compreender estratégias simples quando elas envolvem vantagem imediata. O problema nunca parece ser incapacidade, parece ser falta de motivação. Existe também um aspecto mais profundo. Patrick vive um estado de constante conforto mental. Ele não questiona sua realidade, não questiona a si mesmo e não sente necessidade de se tornar algo além do que já é. Patrick representa o adulto que se recusa a crescer. Diferente de uma criança real que está em um processo de crescimento, Patrick já existe em um estado finalizado. Ele não está evoluindo, ele está parado. Sua mente não está em desenvolvimento, ela está em manutenção em estado primitivo. O amadurecimento envolve 3 pilares principais: responsabilidade, autoconsciência e consequência. Patrick rejeita todos os 3. Ele não assume responsabilidade por nada, ele não trabalha, não possui objetivos e não busca melhorar sua condição e não demonstra qualquer senso de obrigação consigo mesmo ou com os outros. Ele existe apenas no presente imediato, guiado por impulsos simples como fome, conforto e entretenimento. O futuro não existe para ele como conceito relevante. Sua autoconsciência também é limitada de forma seletiva. Patrick não reflete sobre seus próprios comportamentos. Ele não sente vergonha duradoura e não sente necessidade de evoluir, e não demonstra conflito interno sobre quem ele é. Isso cria uma estabilidade artificial, onde ele nunca entra em crise, porque ele não se questiona. Mas os aspectos mais reveladores é a sua relação com as consequências. Adultos amadurecem ao associar ações como resultado. Patrick, por outro lado, raramente internaliza consequências, mesmo quando as ações prejudicam os outros. Especialmente, como eu já disse várias vezes, seu melhor amigo, Bob Esponja. Ele não muda, ele simplesmente retorna ao seu estado natural, como se nada tivesse acontecido. Isso cria a sensação de que Patrick vive um ciclo fechado de existência, onde nenhuma experiência gera transformação real, que representa a liberdade absoluta, mas também o custo dessa liberdade, porque amadurecer significa carregar o peso, expectativas, falhas, arrependimentos e crescimento. Patrick rejeita tudo isso. Ele permanece em estado onde nada é exigido dele, e como resultado, nada é construído dentro dele. Existe uma teoria curiosa entre os fãs do desenho que sugerem que o Patrick pode ser interpretado como uma espécie de vilão invisível da série. Não no sentido literal, como o Plankton, que tem planos claros de roubar a fórmula do hambúrguer do Siri, mas sim pelo impacto que Patrick causa nas situações ao longo dos episódios. A base dessa teoria é simples. Patrick frequentemente é responsável direto ou indireto por causar problemas que acontecem com Bob Esponja. Em muitos episódios, Bob está indo bem. Ele está trabalhando no Siri cascudo, sendo responsável e seguindo regras ou tentando fazer algo importante. Mas quando Patrick entra em cena, tudo começa a dar errado. Patrick distrai Bob, dá conselhos sem sentido ou convence ele a fazer algo impossível. Isso acaba gerando o conflito principal do episódio. Um padrão que os fãs perceberam é que Patrick tem muita influência sobre o Bob. Bob confia nele completamente e por isso quase nunca questiona suas ideias, mesmo quando Patrick claramente não entende o que está falando. Bob ainda escuta e segue suas sugestões. Isso faz com que Patrick, mesmo sem intenção, tenha o poder de mudar completamente o rumo das coisas. Outro ponto importante é que Patrick raramente assume a responsabilidade. Quando algo dá errado por causa dele, ele normalmente não percebe ou simplesmente ignora a situação. Muitas vezes o Bob é quem sofre as consequências, enquanto Patrick continua agindo normalmente. Patrick também demonstra vários comportamentos egoístas em certos momentos. Ele já roubou coisas do Bob, já sabotou atividades por ciúme e já tomou decisões pensando apenas nele mesmo. Mesmo assim, ele nunca é tratado como um vilão dentro da história, porque sua personalidade é vista como inocente e infantil. Além disso, Patrick costuma piorar a situação que já era simples. Problemas pequenos acabam virando grandes confusões depois que ele se envolve, seja por falta de inteligência, falta de atenção ou pura impulsividade. Ele frequentemente transforma tudo em caos. E o mais interessante dessa teoria é que Patrick não faz isso de propósito. Ele não tem um plano maligno e nem quer machucar o Bob, mas na prática,
ele acaba sendo uma influência negativa em vários momentos da série. Por isso o nome, Vilão Invisível. Ele não é reconhecido como um vilão pelos personagens, mas suas ações muitas vezes causam mais problemas do que ajudam. No fim, Patrick continua sendo o melhor amigo do Bob Esponja, mas essa teoria mostra que, se observarmos bem, ele também é um dos personagens que causam mais problemas ao longo de toda a série, mesmo que seja sem perceber. Chegamos ao fim de mais um iceberg no canal. Eu queria agradecer a todos que se inscreveram no canal e contribuíram bastante para batermos a meta de 400 inscritos. Só que tem uma coisa que vem me incomodando. Eu vi que 99% das pessoas que assistem o vídeo não são inscritas no canal. Então eu seria muito grato, é claro, você se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo. Valeu galera, tamo junto, fui!